Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Sérgio de Matemática. Para aqueles que ainda não me conhecem, que não foram meus alunos, a gente vai ter a oportunidade de se ver aí na próxima aula, que vamos ter a nossa primeira aula síncrona. E para aqueles que já foram meus alunos no semestre passado, estaremos juntos aí mais uma vez, mais um semestre, com a disciplina agora de Matemática 2 para as turmas de Informática 2A e 2B. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer mesmo uma apresentação da disciplina, mostrar para vocês como que a gente vai organizar, um planejamento inicial antes da gente entrar efetivamente aí nos conteúdos, ok? Aqueles que foram meus alunos já conhecem um pouco do meu jeito de trabalhar, então a gente já teve a oportunidade de fazer alguns ajustes, e para a turma que a gente está se conhecendo agora, a gente vai também fazendo esses ajustes aí na medida do necessário, ok? Então esse vídeo é também para dar as boas-vindas a vocês, né, ao segundo semestre, e dizer para vocês que a gente está aqui para trabalhar junto, para aprender junto e para superar junto aí os desafios que forem surgindo, ok? Então, pessoal, como eu disse, esse vídeo ele tem o objetivo de apresentar aí um resumo da organização do semestre, da disciplina para vocês. Então nós vamos falar ao longo do vídeo aí um pouco sobre o plano de ensino resumido da disciplina, né, porque nós não vamos detalhar todo ele por enquanto, como que está sendo a organização da disciplina no ambiente virtual de vocês. Vamos falar sobre os processos avaliativos, falar sobre o atendimento ao estudante e sobre o PPE e também alguns projetos, ok? Sobre o plano de ensino, pessoal, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês aqui é que a carga horária da disciplina agora ela é de 60 horas. O que isso significa? Que ela é um pouco menor do que a disciplina de Matemática 1 que vocês cursaram no semestre passado. Vocês devem se lembrar que a disciplina era de 80 horas e por conta disso nós tínhamos 4 aulas semanais de matemática, ok? E em função dessa diminuição da carga horária agora para a Matemática 2, nós temos o equivalente a 3 aulas semanais, ok? E essas 3 aulas, com essas 3 aulas, a gente precisa então dar conta da nossa ementa. E a nossa ementa, ela tem os seguintes tópicos. Nós vamos estudar ainda 2 tipos de função que nós não estudamos no semestre anterior. Só relembrando que no semestre anterior nós tínhamos aí na nossa grade curricular o estudo sobre funções, né, entender o conceito de função, a relação entre duas grandezas, né, o x e o y, a representação gráfica disso e alguns cálculos, né? E aí nós estudamos 2 tipos distintos de função. Nós estudamos a função afim, que nós chamamos também de função de primeiro grau, e a função quadrática. E para esse semestre fica agora a função exponencial e a função logarítmica. Portanto, precisamos lembrar de todos os conceitos, né, básicos de função que nós estudamos no semestre passado para dar conta desses outros 2 tipos de função que nós vamos estudar agora esse semestre, né, a função exponencial e a função logarítmica. Depois nós entramos numa parte de matemática financeira, onde a gente estuda um pouco de porcentagem e também de juros, ok? E por fim a gente entra numa última parte que já é mais algébrica também, que é a parte de inequações. Depois a gente vai falando com mais detalhes sobre tudo isso, ok? Enquanto nós estivermos aí nas atividades não presenciais, né, se tudo correr bem, ainda esse semestre a gente consegue retornar para o presencial, né? Vai ser uma alegria muito grande, mas enquanto a gente estiver nas aulas remotas, nossa metodologia, os nossos recursos basicamente é o ambiente virtual, né? Contemplando aí vídeos, materiais escritos, fóruns, chat, questionário, listas e tudo mais, como vocês já estão acostumados, ok? Dando continuidade aí, vamos falar um pouco sobre a organização da disciplina. As nossas postagens elas vão acontecer toda terça-feira, ok, pessoal? E aí a gente vai ter a postagem sempre até no máximo às 8 da manhã. Então às terças-feiras de manhã já vai ter conteúdo novo.
E aí eu chamo a atenção para o seguinte detalhe, vocês já devem estar por dentro que uma semana nós vamos ter aula síncrona e na outra semana não. A gente vai intercalando, né? E isso vai servir para todas as disciplinas. Então essas postagens na terça-feira às 8 da manhã são para aquelas semanas que a gente não tiver aulas síncronas, como essa semana agora, como hoje, né? A postagem já está disponível hoje, terça-feira, para vocês. E na semana que vem, por exemplo, nós teremos aula síncrona, também vai ser na terça-feira. Só que aí a gente tem o horário das 13 horas para a turma B e das 16 horas para a turma A. Então, pessoal, se organizem, né? Vejam certinho quais são as aulas síncronas que vocês terão em cada semana, né? Uma semana as aulas síncronas são de segunda, quarta e sexta, na outra semana, terça e quinta, sempre alternando assim até o final do semestre, tá joia? Os conteúdos eles vão continuar sendo semanais, separados em sessões. A diferença é essa, que uma semana a gente faz a postagem, como vocês já estão acostumados, e na outra a gente dá aula síncrona. Mas mesmo na semana da aula síncrona, essa postagem vai ser, essa aula síncrona vai ser postada no Moodle no mesmo dia. Então, resumindo, o ambiente virtual de vocês vai ter postagem toda semana, ok? Por quê? Porque de repente um aluno ou outro que não conseguir participar da aula síncrona, ele tem acesso àquela aula posteriormente, então ela vai ficar disponível ali no Moodle. Sobre as atividades avaliativas, para aqueles que foram meus alunos no semestre passado, sabe que eu deixo separado lá no ambiente virtual uma sessão bem lá no começo para as atividades avaliativas. Então, toda vez que tiver atividade avaliativa, ela vai estar dentro dessa sessão. Que aí vocês não precisam ficar procurando, né, em qual semana que estava a atividade, é só acessar aqui a seção de atividades avaliativa. Lembrando que eu estou sempre avisando com antecedência, reforçando o aviso, ok? E aí nós temos também a seção de avisos, né, de comunicados importantes. Todo o aviso que for importante, eu vou colocar nesse fórum de aviso e vocês recebem um e-mail, um aviso no e-mail institucional de vocês. Então, eu aproveito para chamar a atenção de vocês para a importância de que todos acessem, pelo menos uma vez ao dia, o e-mail institucional de vocês, ok? Isso não é só para a disciplina de matemática, para todas as informações, todas as disciplinas, é muito importante que vocês sempre verifiquem o e-mail institucional de vocês, aquele criado pelo IFMS, ok? Então vamos para frente. Sobre a questão, ainda sobre a questão da organização da disciplina e dos conteúdos, eu coloco aqui para vocês uma previsão de como que vão ser as nossas primeiras semanas, só para vocês ficarem atentos aí. Nós estamos na semana 1. Essa semana 1, nós vamos apenas fazer a apresentação da disciplina e no final eu vou pedir para vocês retomarem um pouco aí o conteúdo de funções do semestre passado, porque na semana 2 nós vamos trabalhar com uma revisão geral sobre funções. Vamos pegar nos pontos mais importantes para relembrar, para a gente fundamentar bem aí a nossa base para conseguir entrar nos próximos tipos de funções que a gente tem que estudar. Então, seguindo esse raciocínio, na semana 2 a gente faz essa revisão e na semana 3 a gente já começa a parte de função exponencial. Como é um pouco mais complexo, a gente vai ficar 2 semanas, a semana 3 e a semana 4, estudando função exponencial. Na semana 5 nós vamos fazer então uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, sobre função exponencial, ok? E aí na semana 6 a gente entra no outro tipo de função que é a logaritma e assim a gente vai se ajustando. Então essa é uma primeira previsão aí para as 5, 6 primeiras semanas, ok, pessoal? E aí, aproveitando sobre a atividade avaliativa, uma coisa que nós vamos ter de alteração aqui, para quem era meu aluno sabe que normalmente eu trabalho com 4 notas, né, com 4 atividades avaliativas. Para esse semestre, a previsão é que a gente consiga fazer 5 atividades avaliativas, porque aí a gente pode fracionar mais os pontos, dar mais chance para aqueles que precisarem aumentar as médias. Então, na medida do possível, a gente vai tentando
fazer uma atividade avaliativa a cada fechamento de conteúdo. Então a gente faz uma para a função exponencial, depois quando terminar a função logaritmo a gente faz outra, outra para matemática financeira e assim por diante, ok? E aí, pessoal, a gente tem algumas previsões de datas aí, mas essas datas vocês sabem que são só previsões, né? Porque depende do nosso retorno presencial ou não, depende do andamento do conteúdo, mas é próximo dessa data que vai estar aí, lembrando que eu sempre aviso com antecedência, ok? Mas basicamente a gente tem previsto aí uma atividade ainda para agosto, né? Uma atividade avaliativa ainda para agosto, uma para setembro, uma para outubro, uma para novembro, uma para dezembro. Né? Espero que a gente consiga cumprir o mais próximo possível disso aí, ok? Lembrando que todas as atividades valem sempre de 0 a 10 e depois é feito a média, ok? Tanto para N1 quanto para N2. E aí, pessoal, vamos passar para o atendimento ao estudante, né? Nós temos dois tipos de atendimento, né, que é o nosso PE, a nossa permanência, mas ele vai acontecer de duas formas, né? O atendimento síncrono, que é aquele em tempo real, né? Eu junto com vocês, e o assíncrono. O assíncrono, pessoal, nós vamos fazer pelo WhatsApp, porque todo semestre eu tento colocar ali fórum, chat no ambiente virtual, mas não tem participação. Infelizmente seria muito importante que tivesse, mas não tem. Então o atendimento assíncrono vai ser feito pelo WhatsApp, ok? Logo aqui embaixo tem o meu WhatsApp, vocês também podem pegar lá no grupo, podem falar comigo quando precisarem, ok? Mas lembrando que o WhatsApp é um atendimento assíncrono. O que isso significa? Que não é em tempo real. Quando eu tenho disponibilidade, eu sempre respondo na hora, respondo o mais rápido possível, gravo áudio, a gente tira foto de exercício, né? A gente vai trabalhando junto, mas tem momentos que eu estou dando aula para outra turma, tem momentos que a gente está em reunião, então às vezes não dá para responder muito rápido. Então por isso que eu chamo de atendimento assíncrono, tá certo? Então podem mandar o WhatsApp sempre que precisar, mas lembrando que nem sempre dá para responder tão rápido quanto vocês precisam, ok? Se precisar de um atendimento síncrono, pessoal, vocês têm esse direito, né? E é muito bom quando vocês pedem, né? Infelizmente, semestre passado, poucos estudantes pediam esse atendimento, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem mais uso desse atendimento síncrono, né? O PE, famoso PE aí, que a gente precisa estar agendando. Então, eu não vou marcar um horário específico, por quê? Porque às vezes eu marco um horário, mas vocês têm aula de outra disciplina, às vezes eu marco um horário, mas outro professor foi e tinha marcado um PE naquele horário nessa semana para vocês. Então, sempre que vocês quiserem que a gente fique online junto, pode ser com a turma toda, pode ser um grupo menor, pode ser individual, me manda um WhatsApp, ó professor, vamos marcar um PE que eu estou precisando tirar dúvida, estou precisando resolver uns exercícios, é só agendar, ok pessoal? E aí a gente marca e faz o nosso atendimento síncrono. E por fim, eu quero chamar bastante a atenção de vocês aí para o PPE. Pessoal, o PPE vocês já conhecem, né? Então eu não preciso ficar falando para vocês qual é o objetivo do PPE, então, mas eu quero reforçar a importância da participação. Por quê, pessoal? Eu observei que no semestre passado, né, para a turma que estava comigo, turma B, que poucos alunos acessavam a sala do PPE e essa postura ela refletiu muito nas notas, ficou muito claro que aqueles alunos que acompanhavam as postagens no PPE, que tinha lá resolução de listas de exercício, que tinha dicas de conteúdo e tudo mais, aqueles alunos ficou muito nítido no desempenho, nas avaliações, nas notas, porque estava construindo uma aprendizagem muito mais sólida quando frequentava a sala do PPE. Ok, pessoal? Então eu quero chamar a atenção de vocês, porque às vezes na aula não dá tempo de resolver os exercícios, às vezes vocês não buscam, né, não procuram tirar as dúvidas comigo, e aí eu acabo resolvendo essas listas de exercício e colocando aqui na sala do PPE como uma forma de complemento aos estudos de vocês.
E aí, vendo a resolução detalhada, isso ajuda muito a aprofundar os conhecimentos de vocês, tirar as dúvidas. Então, toda semana vai ter postagem no PPE. Essa semana não, porque a gente ainda não iniciou os conteúdos, né? Mas a partir da semana que vem, nós teremos já as postagens e também os momentos síncronos, né? Seguindo a mesma lógica. Uma semana é postagem, a outra é aula síncrona, tá? Então, apesar de não ser uma participação obrigatória, eu gostaria muito de contar com todos vocês no PPE a partir da semana que vem. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Nós temos também uma parte de projetos que eu queria só ressaltar para vocês, né? Projetos de ensino, projetos de pesquisa, projetos de extensão. E nesse semestre eu não estou com aquele projeto do Scratch Club, né, do desenvolvimento de jogos. Eu estou apenas num projeto de preparação para o Enem, junto com outros professores. Então, se alguém tiver interesse, pode me procurar, mandar uma mensagem que eu dou maiores informações, tá? E para a gente encerrar o vídeo, como que nós vamos iniciar esse semestre, então? Eu quero colocar aí como uma tarefinha para vocês de relembrar as principais ideias sobre funções, né, os principais conceitos, o que é, você está entendendo bem o que é uma função, como que uma função se comporta, quais são os tipos de função que nós estudamos, quais são as possibilidades de aplicações. Anote as suas dúvidas, porque na semana que vem nós vamos ter uma aula síncrona na terça-feira, e nessa aula síncrona nós vamos fazer justamente uma grande revisão sobre tudo que nós estudamos de função. Ok, pessoal? Então eu conto com vocês aí para destacar essas dúvidas, para fazer essa repescagem aí no conteúdo, estudar um pouco o conteúdo do semestre passado ao longo dessa semana agora, para a gente ter uma aula bacana aí na terça-feira que vem, ok? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí ao segundo semestre, é uma alegria muito grande poder estar com vocês aí, conhecer a turma A, que eu não conhecia, e também continuar aí com a turma B, né, que a gente já estava junto no semestre passado. Então, um grande abraço para vocês, uma boa semana de aula, de estudos aí, e até semana que vem.